Eu gostaria que vocês abrissem Atos capítulo 16. Vocês provavelmente já estudaram Atos, mas este texto aqui fala da primeira igreja da Europa, Atos 16. E eu acho incrível a ação do Espírito Santo neste momento aqui. Reparem em Atos 16, os versículos 6 e 7. Quando Paulo e Silas estavam saindo da igreja de Jerusalém, estavam indo ao norte, e eles queriam, versículos 6 e 7, vocês podem verificar que eles queriam ir em direção à Ásia. E nós, pelo menos eu não encontrei isso em mais nenhum outro lugar da Bíblia, em que está escrito que atravessaram a região da Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vocês já perceberam isso? Já viram isso em algum outro lugar da Bíblia, em que o Espírito de Deus impede alguém de pregar a palavra em algum local específico? Isto aqui não está por acaso. O Espírito Santo de Deus tinha um propósito muito claro com Paulo e Silas neste momento, porque Deus iria enviar mais tarde Tomé para a Ásia, e neste momento aqui, ele queria enviar Paulo e Silas para a Europa. E é por isso que o Espírito Santo de Deus dirigiu de forma muito prática a Paulo e a Silas para ir para a Europa, porque Deus ama os europeus. E é a partir desta igreja e daquelas outras igrejas que foram plantadas aqui na Europa, quer dizer, lá na Europa, é que por causa disso, hoje, nós temos aqui o Evangelho. Que é por causa desta igreja aqui, primeira que foi plantada. E essa igreja, nós temos 3 pessoas que se converteram. 3 pessoas radicalmente diferentes. 3 pessoas de status sociais diferentes, com culturas diferentes, de históricos completamente diferentes. Eu quero ver agora, de que forma... 3 pontos. De que forma que essas pessoas chegaram ao Evangelho? Quem são essas pessoas? E de que forma que o Evangelho transforma a vida dessas pessoas? Portanto, são 3 pessoas. Quem são elas? É Lídia, é uma menina escrava e é um carcereiro romano. Essas 3 pessoas compilaram o início da igreja de Filipos, que depois tornou-se a carta aos Filipenses. Uma igreja muito amada por Paulo. E uma das cartas mais... talvez doces, que Paulo escreve, porque é uma das cartas nas quais ele menos critica a igreja, de todas aquelas igrejas na qual ele visitou. Portanto, neste momento, entrem comigo na casa de Lídia, porque foi na casa de Lídia que se estabeleceu a primeira igreja. Nós vemos isso lá no versículo 15 e depois no versículo 40 do capítulo 16. Entrem comigo agora na casa de Lídia. Portanto, primeiramente, entrando na porta de Lídia, talvez uma casa... um pouco mais luxuosa do que todas aquelas que nós encontramos em Filipos, que era uma cidade de comércio, uma cidade grande. Nós entramos então, neste momento Lídia vai estar abrindo a porta da sua própria casa para estar nos recebendo. E lá dentro nós encontramos uma menina cheia de tatuagens, talvez um pouco mais mal vestida, uma menina talvez um pouco descompensada emocionalmente, mas ela está lá. E do lado dela, nós vemos um soldado romano, um centurião romano, um senhor já talvez de mais de meia idade, ele e a sua família. E do lado deles, Lídia, que senta ao vosso lado e lhes oferece um copo d'água. Lídia, por outro lado, é uma senhora íntegra, é uma mulher asiática, é uma pessoa da alta classe social. E a casa na qual nós estamos entrando não é uma casa alugada, é uma casa própria. Como é que eu sei disso? Vamos lá ver. Versículo 13 do capítulo 16. Aqui começa então o primeiro encontro de Paulo com a primeira pessoa que se converte, que é Lídia. Por uma questão de tempo, eu não vou ler os versículos, mas eu vou pedir para que vocês possam confiar em mim e depois verificar a cada palavra que eu estou dizendo, através do vídeo na internet e depois na Bíblia. Vejam aqui que Paulo encontra Lídia numa reunião de oração. Uma reunião de oração porque naquela região que estava subjugada sob o governo romano, não havia 10 homens judeus. Tendo 10 homens judeus, uma sinagoga era estabelecida. Como não havia isto, apenas uma reunião de oração. E foi nesta reunião de oração que Paulo encontra com Lídia. E Lídia, sendo então uma comerciante de tecidos de púrpura, nos nossos dias, uma gerente administrativa de uma boutique de roupa
cara. Lídia tem o seu próprio negócio. Lídia é da alta classe social, especialmente nessa cultura aqui, em que a mulher tinha tantas dificuldades e literalmente era discriminada, ela conseguiu ascender socialmente e tinha sua própria empresa. Ela tinha a sua própria casa. Ela tinha os seus familiares, aqueles que trabalhavam para ela. Ela vendia um tecido muito caro, portanto era uma pessoa de posse, era uma pessoa íntegra e era uma pessoa religiosa. Esta é Lídia. É uma pessoa asiática, da alta classe social, um status social muito grande, íntegra e uma pessoa religiosa. De que forma que o Evangelho chega até a vida dela? O Evangelho chega até a vida dela, versículo 14. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. E versículo 15, depois de batizada com sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrar e permanecer em minha casa. O Senhor lhe abriu o coração. A forma como o Evangelho chega a esta senhora, Lídia, é através de um discurso racional. Esta senhora era uma pessoa intelectual. Ela tinha o seu próprio negócio, ela tinha moral. E não foi através apenas de uma balela que Paulo falou. É através do discurso racional daquilo que Paulo falou a Lídia, como se fosse um estudo bíblico, onde ela fazia perguntas e Paulo respondia. Era uma pessoa super racional, mas uma pessoa que percebia que o dinheiro em si não traz toda a realização e a provisão que nós precisamos. Ela estava aqui buscando, e nesse sentido, então, o Evangelho chegou até ela, através de um discurso racional. E de que forma o Evangelho transforma a vida dela? Antes ela era uma pessoa religiosa. Na religião, Deus é útil. E eu obedeço a Deus apenas para obter alguma coisa dele. Neste caso, a salvação. Mas ela não tem mais uma religião, ela tem um relacionamento com Deus. A religião é algo que vem no sentido de fora para dentro. E o relacionamento com Deus é algo que vem de dentro para fora. Porque eu obedeço a Deus não para obter alguma coisa de Deus, mas para oferecer a Deus, e como resultado daquilo que Ele já fez na minha vida, pela salvação que Ele já me deu. Eu obedeço a Deus porque Ele é lindo, porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é o Emanuel, o Alfa e o Ômega, como nós cantamos hoje aqui. Obrigado pela ministração do louvor. Portanto, essa é a forma radical como a Lídia é transformada pelo Evangelho. Primeiro, ela era uma pessoa religiosa, agora ela tem um relacionamento com Deus. Segundo, ela utiliza os seus bens e as suas posses, não apenas para o seu próprio bem, mas sim para que o Evangelho possa ser pregado e propagado. No versículo 40, nós percebemos que Paulo e Silas entram na casa de Lídia e confortam os irmãos. Já não é mais Lídia com sua casa. E aqui casa tem um outro princípio. A palavra casa, aqui no original grego, a palavra utilizada é oikos. E oikos é um princípio na qual nós estamos utilizando na plantação de igreja. Oikos é não apenas a minha casa física, mas é os meus relacionamentos mais próximos, é a minha família e os meus relacionamentos mais próximos. Reparem que aqui, Lídia foi batizada com sua casa, com o seu oikos. Foi Lídia e toda a sua família. Reparem que aqui, a fé, apesar de ser uma decisão individual, ela não é privada, ela não é particular. Ela é uma coisa que é para ser partilhada. E esse princípio aqui, depois nós vemos também no versículo 32, no versículo 33. Mas é assim que Lídia chega. Uma pessoa da alta classe social. Em segundo lugar, nós vemos uma menina, aquela menina com tatuagens. É uma menina escrava. É uma menina escrava que segue Paulo e Silas e é uma menina que tem um demônio. Ela é possessa demoníaca. E Paulo então expulsa esse demônio dessa menina e ela é liberta. Esta menina aqui, ao contrário de Lídia da alta classe social, ela é escrava em todos os sentidos. Escrava social, escrava econômica, escrava física e escrava espiritual.
Mas a partir do momento que o evangelho entra na vida dela, ela é liberta em todos os sentidos, porque ela já não é mais útil aos seus senhores. No versículo 16, porque ela dava grande lucro aos seus senhores. E a partir do momento que Paulo e Silas expulsam o demônio dela, nós vemos ali no versículo 19, que quando os senhores viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, os seus senhores perderam Paulo e Silas. Já não queriam mais saber a respeito daquela menina, e ela foi liberta em todos os sentidos. E Paulo e Silas pagaram, então, pela transformação social que o evangelho causa. Porque quando o evangelho entra numa cultura, ele quebra as estruturas injustas daquela sociedade. Porque o evangelho não faz as pessoas permanecer de forma iguais. Ele transforma a pessoa em todo o seu íntimo, em todo o seu ser. E aqui, então, Paulo e Silas pagam na carne as consequências da transformação que o evangelho causa, não apenas nessa menina, mas naquela sociedade. E ele paga com a sua carne. E nós vemos isso no versículo 22. Porque a multidão investiu contra eles, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Versículo 23. E depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão. E versículo 24. E o carcereiro, tendo recebido essa ordem, colocou-os na prisão interna e prendeu-lhes os pés aos troncos. Ou seja, Paulo e Silas, eles foram espancados, presos e torturados, porque o carcereiro, que é o terceiro camarada na qual Paulo interage e que também se converte, não apenas pegou-os, mas colocou-os na prisão interna, que provavelmente era um buraco dentro da prisão, e aquele buraco provavelmente não tinha acesso à luz, e ainda colocou Paulo e Silas num tronco, que basicamente é um tronco que afasta os teus dois pés e te dá dores e câimbras horríveis ao longo do tempo. Neste momento aqui, Paulo e Silas começam a interagir com outro camarada, que é esse carcereiro romano. O carcereiro romano recebe esta posição porque ele provavelmente foi ao longo da vida toda um soldado romano. Este soldado romano, depois de servir a sua vida toda no exército romano, recebe essa posição de cuidar de uma cadeia. Este camarada aqui, ele é escravo do seu dever e da sua obrigação. Do seu dever, do seu trabalho. Para ele, tudo aquilo que importa é a praticidade do dia a dia. Reparem que esse camarada aqui, no versículo... Esse camarada aqui não é da alta classe social como Lídia, mas também não tem nem perto de todos os problemas que aquela menina escrava tinha. Este camarada aqui é um trabalhador público, é um camarada de classe média, ele tem o seu trabalho das 8 às 6 da tarde, ele tem a sua família, tem a sua casa que conseguiu pagar com muito custo e não tem mais problemas, não tem nenhum interesse espiritual, não quer saber mais de nada. E Paulo e Silas aqui encontram com esse camarada e o evangelho chega a esse camarada de forma completamente diferente de Lídia e completamente diferente da menina escrava. Lídia foi através de um discurso racional. Aquela menina escrava foi através de um encontro poderoso. Este camarada aqui nunca iria chegar o evangelho nunca iria chegar a ele através de um discurso racional, porque ele não tinha nenhum interesse, ele não quer ouvir a respeito do que a religião tem a dizer para ele, porque ele já tem a sua vidinha confortável, e ele o evangelho jamais iria chegar a ele através de um encontro poderoso, porque ele não tem problemas. De que forma que o evangelho chegaria então a ele? Prático como ele é, lembram do versículo 15 que nós lemos, versículo 14, o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. O Senhor tem a chave do nosso coração. Ele conhece o nosso perfil, Ele sabe quem nós somos, e Ele sabe de que forma nós vamos chegar até o Evangelho. E o Evangelho chega a Ele através do testemunho de Paulo e Silas. Que testemunho foi esse? Reparem que aqui, Paulo e Silas perdem tudo. Perdem a sua saúde, perdem a sua família, porque eles estão presos, perdem a sua liberdade, perdem tudo, as suas finanças, porque neste momento não tem mais onde ir. Eles estão presos. Mas no versículo 25 nós vemos algo radicalmente absurdo
que é, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. Eles não estavam apenas sob tortura, eles estavam cantando e orando a Deus. Reparem aqui, nós temos 3 escravos. Na verdade, não é apenas uma escrava, nós temos aqui 3 escravos. Lídia, ela é escrava da religião e das suas finanças. Este camarada aqui era escravo do seu dever e do seu trabalho. E aquela menina era escrava em todos os sentidos. E a Bíblia nos diz que nós ou somos escravos do mundo ou somos escravos de Cristo. Escravo no bom sentido, escravos no sentido de quem tem a chave do seu coração. Ou Cristo tem a chave do seu coração, ou o mundo vai ter qualquer outra coisa, seja o trabalho, seja a finança, seja sexo, seja pornografia, seja a sua família, seja o você querer ser quisto e bem visto pelos outros, seja o seu status social, qualquer coisa. Quem tem a chave do seu coração? Em segundo lugar, nós vemos aqui o poder do Evangelho. Nós vemos aqui algo inabalável. Reparem que este camarada, ele se converteu não porque Paulo e Silas eram alguma coisa, mas porque ele viu em Paulo e Silas uma base tão sólida, tão inabalável, que nem a falta da sua saúde, que nem a falta das suas finanças, a falta da sua família pôde abalar. E essa é a coisa incrível que o Evangelho nos dá. O Evangelho jamais vai nos prometer uma vida regalada e uma vida boa sem problemas, mas vai permitir uma base tão sólida sobre a nossa vida, na qual nós podemos pisar os nossos pés, que jamais vai nos abalar em qualquer coisa. E é isso que o Evangelho pode nos dar. E esse mesmo Evangelho uniu uma pessoa de classe alta, uniu uma escrava, uniu um camarada que não queria nem saber a respeito de Cristo, mas que depois entregou a sua vida a Cristo. Quem é o Deus da sua vida? Quem tem as chaves do seu coração? De que forma a igreja está praticando esses 3 ministérios aqui? O ministério de abrir a sua casa, abrir o seu oikos. E reparem que nós temos esse mesmo princípio, tanto no versículo 32 quanto no versículo 33. Então, pregaram a palavra de Deus a todos os que eram do seu oikos. Porque depois de se converter, aquele carcereiro levou Paulo e Silas para o seu oikos. De que forma que nós estamos partilhando a nossa fé, para que a nossa fé não seja privada? De que forma que nós estamos partilhando a nossa fé com os nossos oikos? De que forma que nós estamos abrindo a nossa casa para receber as Lídias que estão ao nosso redor? Seja ela Lídia de classe alta, ou seja ela Lídia simplesmente que tem sede de conhecer algo do Evangelho. Ministério de abrir a nossa casa, ministério de partilhar a nossa fé com nossos oikos, o ministério da ação social e de sofrer por quebrar as estruturas injustas da nossa sociedade, e o ministério de uma vida integral, viver uma vida integral do Evangelho. Eu gostaria de deixar-vos então com esse pensamento e com esse desafio que o Senhor nos coloca. Vamos orar.